Olá, entusiastas da melhoria contínua, nós estamos aqui para mais um episódio do Vem Pro Gemba. E hoje eu vou conversar com o Silvio Sacramento, engenheiro mecânico, especialista nas metodologias de melhoria contínua, trabalha com o Lean há mais de 20 anos e hoje atualmente está como consultor interno da Votorantim, vai contar um pouco da trajetória dele, como que ao longo da carreira ele foi utilizando o conhecimento em prol da excelência operacional nas empresas onde ele trabalhou. Seja muito bem-vindo, Silvio. Vamos conversar sobre melhoria contínua e a gente sabe que você tem muito o que falar sobre melhoria contínua. Olá, Vânia, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço imensamente o convite e vamos bater um papo bem legal aí. Sim, bom, são mais de 20 anos atuando na área de melhoria contínua. Eu vi aqui no teu histórico, temos aí conhecimentos em diversas áreas, MASP, VSM, Kaizen, vamos falar aqui também um pouquinho de como que os processos de gestão voltados para melhoria contínua podem performar, às vezes sem estar utilizando especificamente as ferramentas do Lean, como é o caso que você comentou da Votorantim. Como que foi esse processo dentro da Votorantim quando você foi chamado para iniciar essa implementação? Isso é legal, Vânia. Na verdade, quando eu recebi o convite da Votorantim, eu tive o principal motivo assim, foi para começar. A gente estava passando por uma transformação na Votorantim, uma mudança de liderança na nossa operação, e eles foram buscar uma pessoa de mercado que tivesse essa experiência já com ferramentas Lean, não necessariamente Lean, com ferramentas de gestão e melhoria contínua. E no bate-papo inicial até que eu tive com a minha gestora, quando ela me foi fazer a entrevista, eles tinham visto esse potencial, porque eu já vinha trabalhar apesar da minha formação como engenheiro mecânico, eu nunca atuei tecnicamente como engenheiro. Eu comecei minha jornada já numa área administrativa de gestão, trabalhando com ferramentas de padronização, 5S, grupos de solução de problemas, aplicando Kaizens. A gente não utilizava esse nome, mas estava já na minha essência desde o começo, né? E eles estavam precisando de alguém para fazer isso, para estruturar módulos de treinamento, estruturar um sistema de gestão que a gente estava em processo de revisão, e eu já tinha passado por isso, já tinha passado pelo desenvolvimento, pela implantação e desenvolvimento de modelos de gestão, e como você falou, não necessariamente Lean. Eu vim de uma escola inicialmente que não era Lean, eu nem conhecia quando eu comecei minha trajetória profissional, a gente não falava em Lean. Apesar de já falar 5S, já ter algumas ferramentas que a gente utilizava no dia a dia, princípios do Lean, mas foi nos primeiros anos da minha trajetória que eu fui tendo contato com as ferramentas do Lean, e a primeira delas, inclusive, foi o TRF. Eu conduzi onde surgiu minha paixão, me tornei um entusiasta do Lean, foi quando eu fui fazer uma capacitação, ainda era estagiário, universitário, e fui fazer um treinamento de TRF para aplicar a metodologia. Explica para quem não sabe o que é a TRF. Vamos lá, a TRF é uma metodologia de troca rápida de ferramenta, né? O SMED, do inglês, ela vem de Single Minute Exchange of Die. É uma metodologia que o Shigeo Shingo, que era um consultor, um engenheiro que trabalhava na Toyota, também desenvolveu para melhorar, para agilizar, ganhar tempo e produtividade na troca de ferramentas, em setup de equipamentos, né? Então, o objetivo era realizar os setups em, no máximo, 1 dígito de minuto, em menos de 10 minutos. E eu fiquei admirado, porque é uma metodologia extremamente simples, muito voltada para padronização e eliminação de desperdícios. Então, a gente separa, basicamente, setup interno e externo, né? A sua essência é identificar o que é um setup interno e externo, que seria o quê? Quais são as atividades que têm que realmente ser feitas com o equipamento parado, ou quais aquelas que a gente pode fazer de preparação, de ajustes depois, que já pode ser com o equipamento rodando, que seriam os setups externos. Então, quando você separa, identifica essas atividades e separa, você consegue otimizar. Poxa, fazer checklists de preparação, atividades de pré-montagem, de pré-configuração de partes do equipamento que você possa fazer, que inicialmente eram feitas com o equipamento parado já. Então, você aumenta a disponibilização do equipamento, né? O tempo de utilização do equipamento e, consequentemente, o volume de produção. E nessa experiência, eu me apaixonei. Falei, nossa, como a gente tem ganhos de produtividade. Poxa, um setup que a gente trabalhava lá em 1h30, consegui reduzir para meia hora inicialmente. É claro que o processo para se chegar no 1 minute, lá no 1 minuto, são vários ciclos que a gente vai fazendo de melhorias, mas a gente conseguiu em 2 cases, um que eu conduzi praticamente, outro que eu treinei e orientei o pessoal, a gente reduziu de 1h30 para cerca de 30 minutos, e no segundo de um pouco mais de 2 horas para 40 minutos. Então aquilo brilhou os olhos. Então, o ganho, quando a gente quantifica, coloca em valores ainda e volume de produção que a gente ganha nesses processos, é muito
impressionante. Nós temos recentemente um case na área de setup, e o ganho financeiro também foi algo super simples, inclusive numa indústria moveleira da nossa região, e o ganho foi de R$650 mil, né, numa área pequena, né, numa área de trabalho pequena, somente ali com o setup, a gente está falando de mais de R$500 milhão de impacto depois da melhoria. Chega a ser assustador o ganho que a gente tem, né? E com a simplicidade assim como todas praticamente ferramentas Lean têm essa simplicidade por trás e com um impacto muito grande no resultado, né? Sim. Enfim, isso ali despertou minha paixão pelo Lean, eu comecei a me interessar, fui estudar, depois eu tive a oportunidade, alguns anos depois eu tive a oportunidade de vir fazer minha pós-graduação, então fui me aprofundar um pouco mais e apliquei isso em diversos projetos, assim, princípios, valores e principalmente a mudança do modo de pensar, né, que é o que está por trás do modelo da Toyota ali, que é uma mudança no modelo mental ali da gente pensar, trabalhar melhor a questão dos desperdícios, então isso eu acho que eu busco. E na própria Votorantim, a gente não falava em trazer, quando eles foram buscar, não era para construir um modelo Lean, porque a gente não conhecia, não tem essa palavra na nossa rotina dentro da Votorantim. Mas a aplicação dela na construção do modelo de gestão, ela é natural para quem tem essa visão, né? Então, foi legal porque eu acho isso até interessante, assim, eu acho que muitas empresas falham na implementação do Lean, que a gente chama, porque elas querem trazer um modelo que funcionou numa empresa de extremo êxito, que é a Toyota, mas elas esquecem que elas têm valores, têm culturas diferentes, têm práticas já implementadas que são difíceis de mudar. E não é uma virada de chave, assim, um passe de mágica para implementar. E as pessoas acham que trazer as ferramentas é o suficiente, não passam por esse processo de aculturamento ali, de entender o que é. Então, as experiências que eu tive de implementação, de desenvolvimento de desenvolvimento de modelos, de sistemas de gestão mais completos, passa um pouco por isso. Que ferramentas que funcionaram bem na Toyota e que podem ser aplicadas aqui? Quais as dores que a gente tem aqui que a gente vai poder resolver e como que a gente consegue adaptar isso dentro do nosso modelo atual, né? E isso é muito importante, passar por esse processo de análise e reflexão e trazer aquilo que é válido e com o passar do tempo você ganhando mais maturidade e entendendo o modelo mental. Porque acho que um dos outros valores muito bacanas do modelo da Toyota é que assim, não adianta eu querer copiar o modelo deles se o modelo deles é vivo. As ferramentas que estão sendo usadas hoje estão sendo melhoradas e mudadas ano a ano. Quem copia o modelo da Toyota da década de 70, hoje já está totalmente defasado, né? Nem eles usam mais o método dos anos 70. Exatamente. Então, a dinâmica... Não adianta você querer copiar um modelo de gestão, trazer um modelo de gestão desenhado, né? Tem que entender o que é a cultura de fomentar, de pensar a melhoria contínua dentro das práticas deles e trazer essa cultura para cá. E como é que a gente funciona e que ferramentas que a gente vai utilizar que podem funcionar para a gente e quais que a gente vai desenvolver ou melhorar as nossas. Então, acho que é uma grande... O Ctrl-C, Ctrl-V não funciona para todos os modelos de negócios, não só por causa do modelo de negócio, eu entendo, mas também pela questão cultural da empresa. Exato. Não dá para dar o Ctrl-C, Ctrl-V, mas dá para criar um sistema de gestão onde você pincela as ferramentas e as boas práticas e as metodologias que mais se adaptam àquela operação, coloca dentro, né, de um sistema mesmo, né, de gestão de conhecimento e de operação, para ter o seu próprio sistema. É muito comum, eu vejo muito, isso está sendo muito comum, até nós mesmos, nos nossos processos de consultoria, a gente vai para implementar um sistema de gestão e operação enxuta daquela produção, daquele processo, né? Seja ele uma área financeira, seja ele do setor logístico, do agro, enfim. E nem sempre todas as ferramentas são utilizadas, bem pelo contrário, a gente utiliza aquilo que agrega valor. Exato. É até interessante isso, sabe que eu comentei que tenho 20 anos de experiência, mas foram 12 anos na mesma empresa, né? Eu passei 12 anos, hoje estou na Votorantim, mas eu comecei minha carreira no grupo Gerdau. E quando eu saí da Gerdau, eu comecei como estagiário universitário, passei por uma carreira técnica, a gente chamava de assessor, mas era um consultor especialista na área de gestão. Cheguei ao cargo de coordenador da área de qualidade e gestão. E quando eu saí, eu vivi um momento assim, de muito impasse. Falei, poxa, e tudo que eu aprendi agora? Eu estudei muito, trabalhava com um modelo muito mais falconiano do que Lean, que, embora tenha a mesma origem, tem características diferentes de comando e controle, assim. Então eu tinha toda essa escola, fui estudar o Lean,
Passei por um processo dentro da Gerdau de transformação, que a gente passou do modelo da Floconi para o modelo Lean, a gente estava reestruturando o nosso modelo de gestão para um modelo muito mais de confiança, um modelo com muito mais gestão à vista, muito menos controle mesmo, de querer controlar o meio, né? Medir, avaliar quanto que é o envolvimento do gestor dentro da rotina. A gente queria avaliar o meio, porque eu entendo que a gente precisava em um dado momento, mas a gente já estava chegando num nível de maturidade organizacional ali que a gente podia dar um passo além e passar para um nível de confiança. E quando eu saí da Gerdau, eu fiquei com um impasse enorme. Eu falei, poxa, tudo que eu aprendi, eu vi aplicado na siderurgia. E agora? 12 anos de experiência, tudo que eu construí, como é que eu vou fazer? E eu tive a experiência de passar por alguns outros projetos, assim, na minha carreira, até chegar na Votorantim, onde eu pude experimentar. Eu experimentei isso no setor de papel e celulose, experimentei isso no setor até em escritório de advocacia. E é exatamente o que você falou. As ferramentas, com pequenas adaptações, mas tudo são processos. E as ferramentas se aplicam nos processos, em qualquer setor que seja. Foi um aprendizado bem legal, até chegar agora na Votorantim, onde a gente conseguir já ter uma similaridade grande entre Gerdau e Votorantim. Foi até mais fácil, mas é um aprendizado bem bacana, assim, dessa minha jornada. Sim, sabe que recentemente eu participei de uma reunião e a empresa do setor têxtil. E aí um dos diretores me perguntou, tá, mas o que vocês entendem do setor têxtil? Aí nós tivemos que responder, né? Não, a gente não entende nada do setor têxtil, nós não fabricamos, né, produtos têxteis, mas nós entendemos um método. Esse método, ele é adaptado para todos os tipos de processos de indústrias, né? E sejam eles no ambiente office, logístico ou de processo produtivo. A gente está trazendo para vocês uma metodologia, ferramentas para melhorar a eficiência da operação têxtil de vocês. Mas só para contextualizar, isso é aplicado em qualquer segmento, né? Perfeito. Eu digo que para a gente atingir qualquer resultado, qualquer meta, tem 3 elementos que tem que estar em harmonia ali. O primeiro, até nesse exemplo do texto, foi assim, a liderança da empresa que demandou isso. A gente tem que ter um envolvimento do líder. Não adianta eu, Silvio, chegar na Votorantim hoje e falar, não, eu quero mudar, vou implementar Lean, se eu não estiver alinhado com a estratégia da empresa, com o que a liderança quer. Então, primeira coisa, a liderança tem que estar bem envolvida e bem comprometida, de preferência sendo a patrocinadora e quem está puxando esse processo. E aí entram os outros 2 elementos, que é o conhecimento técnico. A gente precisa de pessoas que saibam fazer tecidos, que tenham esse conhecimento têxtil, porque senão a gente também não chega a resultado nenhum, mas a gente precisa de um conhecimento gerencial, a gente precisa de metodologia por trás. Então, quando a gente tem um envolvimento dos 3, e principalmente a liderança puxando esses 2 processos, dando conhecimento técnico para as pessoas, buscando consultorias técnicas, mas também buscando quem conhece de método, quem vai nos orientar. Eu falo muito dentro da melhoria contínua ali, poxa, a gente tem níveis white, yellow, green, black belt. Não adianta eu querer um black belt com um problema pequeno. Aí entra até a experiência do conhecimento gerencial, do conhecimento de método, né? Saber dimensionar, escolher adequadamente. Eu brinco que eu costumo dizer que a área de gestão é como uma caixa de ferramentas. Você tem ali um monte de ferramentas, você tem martelo, alicate, chave de fenda, e você vai abrir aquilo e vai escolher qual o problema que eu estou querendo resolver. Eu quero colocar um prego na parede, pendurar um quadro, eu vou precisar de uma furadeira, eu tenho que saber escolher. Isso é experiência, isso é conhecimento de método. Agora o processo é você entender, daí a pessoa com conhecimento técnico que vai te ajudar, e combinando esses 2 conhecimentos a gente chega no resultado. Sim, você iniciou esse trabalho de implementar, né, um sistema de gestão corporativa voltado para a melhoria contínua, com essa visão há 4 anos que iniciou, né, esse projeto. Qual que foram os primeiros passos para começar, de fato, se criar, né, um cenário onde esse sistema estava acontecendo? Isso é legal, remete até um pouquinho do que eu estava falando. Acho que o primeiro passo, assim, a minha própria contratação e a estruturação da área que a gente tinha, foi algo que veio do nosso CEO, veio do presidente na época, ele que puxou isso e quis esse processo. E depois a gente teve um processo todo de planejamento, foi um processo bem longo, porque são 4 anos, mas a gente está no estágio bem inicial ainda de implantação. A gente passou por um processo de definir quais seria o modelo de gestão que a gente ia desenhar. A gente pode ver vários modelos de mercado, até fomos pesquisar. E que critério vocês utilizaram para escolher qual que seria o modelo de gestão? Foi benchmark, a gente foi olhar no mercado o que tinha disponível. A gente trouxe uma consultoria que nos ajudou nessa construção inicial para ter essa visão também de que a gente tinha de opções. Então a gente escolheu como é que seria toda a parte documental, como é que seria estruturada toda essa parte de levantamento de dados. E aí a gente foi para um segundo momento que eu acho que foi a grande sacada, assim, para a gente ter êxito,
que é o envolvimento das pessoas. A gente podia ter feito, a gente tem um centro técnico aqui, um centro de excelência que faz toda a parte de suporte técnico para as nossas 27 fábricas, mas a gente não restringiu a construção desse modelo de gestão com elas. A gente trouxe especialistas de todas as fábricas, então a gente tinha uma premissa de não criar coisas novas, então a primeira coisa que a gente fez foi conseguir buscar dentro das nossas fábricas quais eram as boas práticas que a gente tinha de cada um dos pilares. A gente dividiu em alguns pilares, né, os pilares técnicos e de suporte, para conseguir estruturar isso e buscar as boas práticas que a gente tinha espalhado dentro das fábricas, para depois documentar, montar o nosso sistema de parte documental, como os nossos books, como são descritas as práticas, como é que a gente ia fazer os nossos checks. Eu acho que a gente precisa, principalmente, sistemas novos, qualquer nova metodologia, novo sistema de gestão que a gente tenha, você precisa medir, conseguir quantificar, e principalmente empresas grandes, como era a Gerdau, como é a Votorantim hoje, como nós temos fábricas espalhadas pelo Brasil inteiro, a gente precisa ter parâmetros para conseguir medir. Então, a gente tem ferramentas de cheque para ver a aderência às práticas, como é que estão, né? Então, a gente estruturou tudo isso em conjunto, envolvendo as pessoas. Isso foi fundamental para disseminar, para consolidar e para testar também, né? A gente passou por um período de teste primeiro, fizemos com algumas fábricas piloto. Então, foi um ano construindo, documentando tudo isso, um ano testando em fábricas pilotos, e agora a gente está no segundo ano tendo desdobrado para todas as fábricas, assim, estamos terminando o segundo ciclo. Então isso não é só para a fábrica aqui de Curitiba, é para todas as plantas. Uma curiosidade, você falou, são 27 plantas, isso. E vocês foram analisar as melhores práticas de cada uma. Uma curiosidade elas eram compatíveis entre si, semelhantes entre si, ou eram coisas que você... Nossa, como é que isso acontece bem aqui e não acontece lá? Como é que é essa diversidade? Algumas sim. A gente tem... Como qualquer empresa desse porte, a gente tem fábricas formadoras, tem pessoas que já rodaram por algumas, então deixaram algum legado, assim. Mas um ponto-chave é que muitas vezes algumas práticas também não. Estavam muito centradas no conhecimento das pessoas. A gente percebe que a pessoa o resultado que era entregue por determinada fábrica é porque aquela pessoa estava ali e ela tinha esse conhecimento. Ela aplicava, fazia a gestão dela, e ela não conseguia replicar, não era replicável em outras porque dependia do conhecimento das pessoas, não era algo padronizado, né? Não era algo sistêmico na organização como um todo, que era o que a gente estava justamente buscando. Então, a gente identificou casos... Se o profissional vai embora, o conhecimento vai junto. Exatamente isso, e a gente estava chegando numa fase de alguns profissionais que já com algum tempo de casa, que a gente começou a pensar, poxa, e a continuidade de tudo isso? Como é que a gente vai reter esse conhecimento, né? Isso é algo... muito crítico. Sim. A Votorantim tem um perfil de longevidade em termos de colaboradores na fábrica, né? Por exemplo, eu sei que tem colaboradores que estão há 30 anos. Sim. Isso ainda existe ou mudou um pouco? Porque o perfil do profissional também mudou. Hoje os profissionais são mais voláteis, né? Não ficam tanto tempo numa companhia, às vezes, né, não ficam satisfeitos facilmente e querem mudar. Existe um indicador, assim, que até é assustador, mas que, em média, um executivo fica de 2 a 4 anos numa organização, mas a gente nem está falando dos executivos, né? A gente está falando mais da parte operacional. Isso mudou com a mudança do perfil do profissional ou não? Olha, não tenho dados para te responder assim exatamente, tá? Mas a minha percepção, assim, principalmente como eu costumo rodar para algumas fábricas, assim, é que a gente está numa transição. A gente tem um pessoal ainda bem experiente, tem muitas pessoas com bastante tempo de casa, e essas pessoas têm essa identificação, já têm essa cultura, têm essa vontade de ficar até aposentar, que é uma coisa que você já não percebe numa geração mais nova, né? Isso é muito comum. Então a gente tem algum problema, porque a gente costuma dizer que para se formar um bom cara da área cimenteira, assim como era de novo na siderurgia, são 5 anos. Para você conseguir ter um cara que entende muito de processo de fabricação de clínica, processo de fabricação de cimento. Eu, por exemplo, não estou longe disso, ainda mais trabalhando no escritório. Se for falar tecnicamente de processo de fabricação, anualmente eu vou para as fábricas e peço explicações, porque eu desaprendo tudo. Então, com essa rotatividade das pessoas mais novas, principalmente, esse era um dos motivadores da gente buscar padronizar tudo. Porque é difícil hoje, pessoas que ficam 5, 6 anos, 10 anos numa empresa, né? Então, poxa, 2 anos, você investia, treinamentos, tinha ferramentas de capacitação, de desenvolvimento, tem padrões escritos. Quando o cara estava se acostumando com isso, estava começando a gerar um resultado, depois de todo o investimento de formá-los, acaba saindo.
as motivações são outras que a gente percebe no pessoal que está entrando mais novo agora, né? Eles não têm essa identificação com a empresa, querem ter experiências, e eu entendo que tem valor nisso também, né? Você rodar, você fazer, você acaba se tornando um profissional mais eclético, digamos, com experiências diferentes, né? Sim. Mas para processos, principalmente processos como esse, a gente precisa de tempo de casa para ganhar essa experiência. O know-how, né? O know-how Exato. daquele processo específico. Exato. E dentro desse projeto, né, que vocês iniciaram na Votorantim há 4 anos, né, de implementação desse sistema de gestão para melhoria contínua, e também já percebi que também é para padronizar esses processos e reunindo o que vocês tinham de melhor internamente primeiro, né? Fazendo um saneamento, né, do que vocês tinham de bom. Porque às vezes ficar buscando só coisas novas, você acaba não internalizando nada e nem evoluindo e amadurecendo um sistema de gestão, né? Tentando toda hora inventar uma coisa nova, sendo que às vezes as soluções, as boas práticas estão ali, só precisam ser identificadas. Exatamente. E dentro desse processo, você comentou comigo que estava dentro da estratégia, inclusive, a implantação de uma escola técnica para organizar tudo isso em termos de gestão de conhecimento. Essa escola deu certo, funcionou, teve desafios? Como é que isso é tratado dentro desse projeto de vocês? A escola funciona bem, ela tem as suas cadeiras técnicas ali que fazem o desenvolvimento, elas apoiam muito nessa questão de formação de novas pessoas, então eles têm um acompanhamento bem de perto, de tempo de casa das pessoas que estão sendo treinadas, voltado bem para as pessoas que estão entrando, não só para elas, mas é claro, a gente acompanha para dar uma atenção especial para as pessoas que têm menos tempo de casa, para a formação técnica delas, para acelerar essa preparação para elas, para tentar reduzir esse tempo de gerar resultados. E ela vem funcionando bem, está bem estruturada, é um braço forte ali que nos apoia no dia a dia para a formação das pessoas. E são os profissionais internos mesmo que fazem os treinamentos lá? Alguns sim. Alguns a gente vai buscar tecnicamente. A gente tem muita parte técnica de equipamentos, por exemplo, que a gente vai buscar com parceiros, parte de lubrificante com fornecedores, isso aí eles fazem muito forte essas parcerias com fornecedores, que eu acho essencial, né? Então a gente desloca, traz o pessoal de fora para fazer treinamentos nos fornecedores, para conhecer. Isso leva os fornecedores também para dar treinamentos internos, fazer visitas internas para acompanhar também. A cadeia de fornecedores da Votorantim é muito grande? É bastante. Eu não tenho nem parâmetros para te dizer, mas a gente tem diversos para cada tipo de, tanto para serviços quanto para equipamentos. Sim. E como é que estão os desafios? A gente sempre conversa com os profissionais da indústria, especificamente, e vão falar dos desafios da indústria. Uma das coisas que mais eles trazem é a questão da gestão, né, de qualidade e eficiência do fornecedor, o que impacta diretamente a performance, né, da empresa. Como é que é isso? Como é que são esses desafios de vocês, considerando esse setor? Acho que um desafio não só da Votorantim, mas do mercado de trabalho como um todo. De todos os setores. E está muito voltado ao que a gente estava falando, rotatividade. A gente pede muita qualidade de mão de obra, às vezes, por não ter continuidade das pessoas. É um processo específico, é um processo carente de mão de obra especializada, principalmente quando a gente fala de manutenções, de grandes paradas de fones, que a gente precisa de uma força de trabalho muito grande, paradas de 15, 20 dias de equipamentos que precisam ter um esforço, uma dedicação muito grande. A gente acaba, e cada ano uma pessoa nova, cada ano uma equipe nova, riscos que a gente precisa controlar, monitorar, então é bem complicado. A parte de peças também, a gente tem complicações tem que ter um planejamento que a gente buscou dentro do nosso sistema também padronizar, porque às vezes o tempo de entrega de peças importadas que a gente precisa é um tempo muito longo, então se a gente não tiver processos internos de planejar essas paradas, planejar essas intervenções com bastante antecedência, a gente corre risco de não chegar peças, chaves. A Votorantim tem mais fornecedor interno ou fornecedor externo? Interno nacional? Isso. A maior parte ainda, principalmente se for incluir serviços, com certeza interno, mas de peças tem bastante coisa externa também que a gente precisa. No mercado nacional. E agora peças grandes que a gente precisa bastante coisa externa ainda. Né? E tem essa questão do tempo e fica difícil fazer essa gestão, né? Exatamente. E principalmente de qualidade, que às vezes já chega de um jeito que tem que voltar. Isso é muito comum, não tem? Isso é muito comum. E dentro do cenário, né, do profissional de melhoria contínua, porque você comentou que a Votorantim, né, te contratou para ser um consultor interno e ajudar, né, nessa sistematização de processo, de gestão, organização disso tudo, preparar as pessoas. Isso tudo trouxe para você também, eu imagino que você
corre todas as plantas, e muitas vezes as pessoas, quando fazem uma formação de Lean, Six Sigma, se especializam, né, nessas metodologias, às vezes elas não conseguem enxergar que a oportunidade é muito maior, né, como, por exemplo, ser um consultor interno dentro da empresa. E você que trabalhou 12 anos, né, na Gerdau, né, não era um consultor interno, mas trabalhou 12 anos lá, como que é para você, como profissional hoje, estar atuando como um consultor interno de uma empresa com 27 plantas? Para mim, antes de mais nada, é uma experiência nova, porque os meus 12 anos de Gerdau eu sempre trabalhei, fui o oposto, né? Eu sempre trabalhei em fábrica, eu sempre fui um profissional que estava diretamente ligado para o processo. Agora eu estou no escritório corporativo, atendendo as fábricas, então tem sido uma experiência diferente para mim. A rotina é diferente, tudo, mas tem sido muito gratificante porque o aprendizado, como você falou, é muito grande. O envolvimento, antigamente eu estava voltado para condução de 5, 6 projetos na fábrica, acompanhando processos específicos, a rotina e tal, dia a dia acompanhando. Agora eu tenho um papel de acompanhar mais uma carteira, por exemplo, quando a gente fala de melhoria contínua, de mais de 100 projetos. Eu tenho, é claro, 4 consultores, 4 Black Belts que me acompanham também para fazer esse acompanhamento dos projetos. Eles fazem mentorias, me ajudam nos treinamentos, a gente tem que formar esses líderes de projetos que a gente está trabalhando. Isso porque a gente só fala ainda dentro do processo de melhoria contínua, a gente só do Six Sigma, a gente só está trabalhando até o nível de Yellow Belt. A gente nem introduziu ainda o Green Belt. A gente tem um mato tão alto ainda para cortar que a gente nem quis dar um passo além para olhar para Green Belt. Estamos falando só de Yellow. Então a gente tem turmas anuais de formação de Yellow e White, tem várias turmas, né, algumas turmas de formação, e fazer essa gestão da carteira de projetos é bom porque você muda um pouco sua visão. Eu saio um pouquinho daquele micro de olhar o resultado local de uma fábrica para tentar buscar sinergias. Poxa, que projetos similares estão acontecendo em diversas regiões do Brasil, em diferentes frentes? Como que eu posso acelerar essa troca para melhorar resultados? Então, é uma mudança bem bacana, assim, de modo de atuar. Falando de outros processos também, me ajuda um pouquinho, me enriquece, porque se envolve com muito mais pessoas, se envolve com muito mais fábricas, visitando as fábricas, você vai começando a observar as características de cada processo, de promover essa troca de boas práticas, de conhecimento internamente também é muito importante, né? Sim. E como é que vocês fazem o desdobramento estratégico? Conta como é que vocês estão conduzindo isso, porque, igual você falou, o sistema começou, tem 4 anos, é super novo, né? Como você falou, estamos numa fase ainda inicial, a maturidade não chegou e não chega, assim, obviamente, em menos de 5 anos. Em relação a sistemas de gestão, né, específicos, como o sistema de produção, Votorantim, né? Não é o sistema... VCPS, Votorantim Cimentos Production System. É isso aí. E aí você comentou que vocês não utilizam, nem se fala na palavra Lean lá, né? Vocês utilizam outras ferramentas, outros métodos, né, fizeram esse mix. E aí, qual foi a estratégia que vocês definiram, na verdade, como ideal, considerando isso? Porque o A3 é uma ferramenta muito utilizada no sistema de gestão Lean para fazer desdobramento estratégico. Sim. Você tem muita experiência, inclusive, com o A3, né? Mas lá na Votorantim, considerando que vocês escolheram criar o método de vocês, como que vocês fazem desdobramento estratégico? O GPD, a gente faz, é modelo de GPD, Falcone mesmo também. Ele é uma das práticas que a gente já só padronizou dentro do nosso modelo de gestão. Ele já, apesar do sistema ser novo, o GPD já acontecia há alguns anos. E ele acontecia bem, ele sempre aconteceu bem, tanto que a gente não fez grandes mudanças nele. Ele é um modelo clássico, ele tem algumas oportunidades dentro do que a gente for olhar, por exemplo, principalmente quando a gente vai chegando mais para níveis de fábrica, de fazer um catch-ball melhor, a negociação de metas ainda, a gente não tem esse nível de maturidade completo ainda, mas ele é feito todo desencadeado, desde a meta do CEO, que desdobra para cada uma das operações de negócio, vai desdobrando até o nosso nível até chegar no nível de fábrica. Então as metas são bem alinhadas, assim. Hoje até, uma coisa que a gente faz é colocar metas relacionadas ao sistema de gestão, a aderência ao sistema de gestão. A gente quer valorizar tanto o sistema que a gente está construindo que as fábricas têm metas voltadas para isso também, para o resultado que elas vão entregar na avaliação de checklist. O A3 a gente acabou não incorporando no nosso modelo de desdobramento de metas ainda,
Hoje a gente utiliza ele como ferramenta de divulgação dos projetos. Nosso projeto Yellow Belt, a forma de documentação final dele e de divulgação que a gente tem é via A3. E a gente usa isso também em salas estratégicas para apresentar como é que estão os projetos, como é que é feita essa... Como é que está sendo conduzido os projetos, até para discussões dos projetos, para a gente sintetizar, a gente utiliza o A3. Em experiências anteriores, eu já utilizei ele também para desdobramento. Na Gerdau, quando a gente estava implementando, fazendo aquela transição que eu falei de um modelo mais de comando e controle para o modelo Lean, uma das premissas que a gente foi fazer todo o desdobramento via A3. A gente tinha salas estratégicas, onde a gente fazia reuniões de vários níveis, sempre olhando 1 mais 3. O gerente trazia até o gerente de área para apresentar a estratégia da fábrica e discutir o desdobramento para cada uma das áreas dentro da fábrica. O gerente da área depois discutia com os coordenadores e supervisores a estratégia da área deles. E tudo isso a gente fazia desdobramento por A3. Então, estavam sempre desencadeados. Entre estratégico, tático e operacional. Exatamente. Até chegar no nível operacional, com todo mundo muito bem alinhado. Então, era uma construção que era muito bem feita. Olhando para a GPD também. Recomendo, porque aquele exercício do A3, você conseguir consolidar toda a sua estratégia em um modelo A3, um formulário A3, usando uma matriz X ou outras ferramentas, ela te dá muito mais foco, né? Não deixa você se perder daquilo que é essencial. Você parte do essencial. Você é obrigado a entender qual que são as prioridades. Exatamente. Você tem que priorizar porque você tem que sintetizar naquele espaço a sua estratégia como um todo. Quais são as iniciativas, o que é essencial e o que vai ser o seu foco de trabalho no próximo ciclo. Né? Então, é algo muito enriquecedor fazer dessa forma. Sim. E quando você trabalhou com a A3 na Gerdau, que você viu essa maturidade, quais foram os desafios que vocês enfrentaram para conseguir fazer isso ser cultural e as pessoas entenderem como gerenciar o A3, porque as pessoas, é normal olhar e falar, cara, como é que eu vou fazer isso, né? Tem um A3 lá, tem um projeto nosso que uma colaboradora falou, da equipe, falou, quando eu olhei aquele A3 a primeira vez, eu falei assim, tá, como é que eu vou tirar isso do papel agora, né? Eu dormia e acordava pensando naquela fotografia do meu A3 e não sabia o que eu ia fazer para desdobrar essas ações. E aí você já vê o desafio, que é da parte de entender, né? Ensinar a pessoa a aprender, não só aprender uma ferramenta nova, mas entendê-la, né? Na forma de instrucional, de como utilizar, como colocar isso na prática. E vocês viram que, né, nessa tua trajetória, quais são os desafios que você viu as pessoas terem em relação a esse entendimento? Eu acho que tem dois desafios grandes quando a gente faz isso, né? O primeiro... 3, eu diria. O primeiro é você convencer as pessoas a mudar um formato totalmente. Antigamente era tudo em sistemas, quando a gente fazia na Gerdau, a gente tinha sistemas próprios para isso, que eram sistemas que acabam ficando muito abrangentes, porque a gente tem aquele apego, assim, poxa, a gente queria controlar e dar foco em tudo. O sistema permitia, você vai cadastrando quantos indicadores, quantas metas você quiser, quantos projetos você quiser, e a gente ia colocando. Então, a primeira coisa assim, a gente vai ter que sair desse modelo, que já é um modelo que tem tudo documentado, tudo registrado num software, para um modelo mais visual de gestão à vista. Então, a primeira coisa, estruturamos a sala estratégica, onde ficava tudo exposto, o espaço já ficou restrito. Não dá para colocar todas aquelas informações que a gente colocava dentro de um sistema. Já foi uma primeira virada de chave, assim. A segunda, antes até de chegar no que fazer, como desdobrar aquele A3, é como construir o meu A3, né? Porque quando a gente fala no A3, ele é uma capacidade de síntese, mas é uma capacidade de sintetizar a tua estratégia, o teu projeto, o modelo de A3 que você estiver usando, depende. Mas por trás dele tem um monte de análise, tem um monte de discussão, tem um monte de... Então as pessoas falam, pô, como é que eu vou chegar nesse A3? Vamos ter que sentar, vou ter que fazer. O que a gente vai priorizar? Olha, tá muito grande ou não, precisa dar um foco maior nisso ou naquilo. Envolve as áreas adjacentes, áreas clientes, áreas fornecedores, área de qualidade, para trazer quais são as reais necessidades. Em algum momento você vai ter que priorizar, afunilar e vai ter que consolidar o seu A3, né? Então, essa dinâmica assim, foi bem legal. E o uso de uma sala com quadros de gestão à vista, com as pessoas discutindo de pé, promovendo essa discussão, foi uma mudança na forma. Antigamente era uma forma muito mais de apresentação. As pessoas discutiam separadas e vinham apresentar suas metas.
não tinha essa discussão rica que a gente promove quando se reúne todo mundo numa sala e tenta afunilar de alguma forma para simplificar e dar foco, né? O Catball, ele é maravilhoso para isso, né? Exatamente. Não só coloca todo mundo dentro do game, né? Coloca todo mundo no game, como faz com que eles possam ali mesmo discutir entre si, porque senão vem cada um apresenta a sua meta, tá na mesa, você com a sua apresentação, você com a sua apresentação, eu com a minha, cada um com a sua meta. Só que na hora que eu termino minha apresentação, você olha para ela e fala, tá, a Vânia colocou um monte de coisa aí de metas, só que metade dessas metas dela depende da minha área. Exato. E o projeto que eu planejei não tem nada a ver com isso. E eu tenho outras áreas que estão me demandando mais um monte de coisa, e eu tenho as minhas demandas próprias. E o Catball dá a oportunidade de fazer essa calibração ali no ato e não ter ninguém que tenha que voltar para depois para rediscutir. A oportunidade está ali. Eu acho fantástica essa ferramenta, essa metodologia, né? Essa interação que faz realmente com que as pessoas não tenham que ter retrabalho na construção dos seus projetos e suas metas. E essa discussão, Vânia, acho que tem uma outra coisa legal, que daí vai na segunda parte, que é o depois. E agora? Eu tenho tudo isso aqui, como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou desdobrar tudo isso no dia a dia? Essa discussão prévia também, essa discussão bem feita, por mais que seja, às vezes, desgastante, cansativa, ela gera um conhecimento muito grande. Porque você vai discutir questões técnicas, vai discutir aspectos e prioridades. Quando você chega na hora de executar, é claro, a gente vai ter que elaborar um plano de ação. Nem sempre você coloca todo o seu plano de ação na 3, porque vai ter ações que você vai ter que desdobrar e acompanhar de alguma outra forma. Mas eu brinco assim, quando você coloca no papel, aceita tudo, né? Quando você coloca no papel, você vê um mar calmo, tranquilo. Quando você cai lá dentro, vai ter onda, vai ter tempestade, vai acontecer um turbilhão de coisas que vão atrapalhar aquele planejamento. Mas essa discussão prévia já te deixa preparado para isso, porque muitas coisas, se você fez, e também com o tempo você vai ganhando mais experiência, mais vivência e maturidade, muitas coisas você vai prevendo, olha, se acontecer isso já vai tendo contramedidas, faz parte da gestão de riscos ali, análise de riscos. Mas mesmo se aparecer alguma coisa nova, que vai aparecer, que você não pensou, você já tem as alternativas, as contramedidas que você precisa tomar. Né? E flexibilidade. Eu acho que isso também ganha flexibilidade. Jogo de cintura, entrosamento entre equipe. Poxa, precisa envolver as pessoas estão mais focadas porque a gente focou melhor e conseguem discutir mais rápido alternativas também. Então isso, na hora de botar na prática também, apesar da insegurança inicial de pensar isso, vai te dar mais agilidade ali na hora de contornar os problemas. Sim, você trouxe um comentário agora há uns minutos sobre ter 27 plantas, você não tem mais 4 projetos, você tem 100 mais de 100 projetos. E uma das coisas que a gente vê com muita frequência, então até eu vou trazer esse ponto para você ajudar os profissionais que vivem isso, que vivenciam isso, e é super comum, você deve saber. Por exemplo, estamos aqui numa mesa de gestores para discutir quais são os projetos. Poxa, nós temos 10 projetos, né? Mas como saber qual deles vão ter maior impacto no negócio? Sim. Porque às vezes uma decisão tomada em relação ao projeto tem um impacto na sua cadeia de suprimentos, ou tem um impacto na sua estratégia comercial, ou tem um impacto na parte de ganho de performance, e às vezes ganha muita produtividade, mas o comercial não está acompanhando. Isso é muito comum. Tá, o que é prioridade aqui? O que vai ter maior impacto? Porque às vezes o big number, que tem a possibilidade daquele projeto, não é o que vai impactar mais a estratégia. Como é que você calibra isso? E eu poderia orientar os profissionais a como tomar essas decisões, que metodologia, que ferramenta, o que faz para poder saber quais são os melhores projetos de maior impacto no negócio? Isso é uma dúvida que sempre aparece, né? E acho que vai muito da experiência e da cabeça de quem está puxando o processo como um todo. Você sempre vai ter milhões de problemas para resolver na sua área. Você nunca vai conseguir resolver todos, fora esses problemas que vêm de clientes e parceiros que precisam de necessidades. O que eu falo? Qual que é o critério que a gente usa? A primeira coisa é olhar o desdobramento bem feito. Poxa, aquele que se vem desde o CEO da empresa desdobrado como uma demanda, ele tem um peso maior, ele tem uma relevância maior. Mas isso não quer dizer que problemas do cotidiano que eu estou trazendo da minha rotina, a gente tem dores nossas do dia a dia que o CEO nem sabe, mas que a gente precisa resolver e tem que ter projetos para isso. Então eu preciso colocar numa balança em algum momento também. Eu acho que o primeiro é isso, olhar que são demandas estratégicas que possam ter uma visão, às vezes, de longo prazo, que foge para quem está no operacional também,
E pode até nem fazer algum sentido em algum momento, porque, poxa, como é que eu vou mexer, vou desenvolver um produto vou trabalhar com um produto que hoje não é meu principal produto, a linha de produto que eu fabrico aqui, mas deve ter uma estratégia. Se ele está vindo desdobrado é porque tem uma estratégia, estão querendo avançar para esse novo mercado, tem alguma margem maior, uma rentabilidade maior esse produto, algum porquê tem. Então, olhe sempre o que está vindo demandado dos níveis acima do seu A3, do seu desdobramento. Outros são... Eu falo, não tem jeito, a gente tem que olhar para o critério financeiro. Qual vai te trazer um maior retorno financeiro? Segurança, aspectos importantes também. A gente precisa olhar quais são os impactos que esses projetos vão trazer para ponderar. É difícil definir critérios, por isso que eu falei que tem que ter um gestor, um líder, um gerente da fábrica, um líder que estiver puxando esse processo para parametrizar, porque senão a gente acaba colocando pesos iguais para todas essas demandas, né? E tem que ter alguém que em algum momento eu falo, peraí, gente, vamos deixar isso aqui no backlog ali, a gente trabalha isso depois, nós vamos destinar recursos para esse aqui que é mais importante, né? Eu fiz essa pergunta porque você tocou no assunto da quantidade de projetos, e alguns episódios atrás, algumas semanas atrás, a Fabiana esteve aqui. A Fabiana é ex-Toyota, teve a sua carreira toda na Toyota, se desligou agora faz pouco tempo, mas enfim, recebeu esse legado. Ela fala que ela bebeu direto da fonte, e hoje ela aplica o conhecimento em empresas de vários setores. Uhum. E quando eu fiz essa pergunta para ela deu um exemplo do início da carreira dela, quando ela criou uma ideia de um projeto lá e porque queria que o gestor dela aprovasse, e ele mandava ela fazer ajustes, até o momento que ele olhou para ela e falou bem assim, tá, por que você quer fazer isso? Né, dela, porque vai ter uma melhoria, né, porque acho que vai ser bom. Aí ele, tá, isso aqui tá alinhado à estratégia? Aí ela falou, acho que não, acho que é outro projeto. Ele falou, então não faz. Não tem sentido. Não vai fazer sentido nenhum, porque nós não vamos estar contribuindo, nós não vamos estar contribuindo para as metas da estratégia, vai ficar descolado, né? E você trouxe isso também com uma outra fala, mas que quer dizer a mesma coisa. Sim. Porque senão acaba colocando energia, recursos, tempo, pessoas, investimentos em algo que não vai fazer sentido para o alcance da principal estratégia. É a importância que você falou do catball, né? Porque eu até complementei e falei que depois a gente tem outras demandas que são dores da área que não estão necessariamente comunicadas com a estratégia, mas que a gente precisa trabalhar, desde que elas não estejam contradizendo a estratégia, né? E o catball vai te dizer isso. Poxa, conflitando, né? Conflitando, exatamente. O catball vai te dizer isso. A hora que o gestor for fazer a verificação nível acima, ele vai falar, vou apresentar e vou trabalhar esse projeto. Aí alguém vai levantar a bandeira e falar, cara, esquece isso aí. No limite ali, essa linha vai ser descontinuada, não vai ter, não gasta esforço com isso. Sim. A gente vai mudar. Então, o desdobramento, como a gente estava falando, bem feito, fazendo catball em vários, e ele é um processo que vai e volta até sair um desenho, vai te dar esse refinamento, né, de garantir que você está alinhado com a estratégia, priorizando aquilo que vem desdobrado do nível acima, e que você não está remando contra ali, né, conflitando com a estratégia também. Sim, na maior parte das vezes, um investimento de tempo de 2-3 horas evita, né, o start de projetos absolutamente irrelevantes. Exato. E é esforço, é o que eu falei, a gente tem a formação de todos os líderes que vão conduzir projetos, tempo de dedicação das pessoas, recursos, investimento financeiro que a gente vai ter, não faz o menor sentido você não ter isso tudo alinhado à estratégia da empresa. Sim, né? sim. Aí uma excelente dica, né, para quem está acompanhando. Mas olha só, vamos num contexto, como esses teus 20 anos de carreira, temos aí uma estabilidade enorme de 12 anos no Grupo Gerdau, atuando agora com a Votorantim no início desse projeto de estruturação, né, vamos dizer assim, praticamente um escritório de melhoria contínua, voltado para o sistema de gestão da Votorantim. Que dica que você daria para os profissionais que estão dentro de empresas, que não têm essa estruturação ainda, para os primeiros passos para uma implementação como essa? Assim, olha, qual que é a lição de casa para você começar a iniciar um projeto como esse? De estruturação de um modelo de gestão, assim, de uma implementação de uma área de melhoria contínua. Vou falar de um modelo de gestão como um todo, tá? É algo que eu tenho discutido bastante e eu tenho 2 dicas principais, assim, acho que são fundamentais. Primeiro, assim, respeite a cultura da sua empresa. Não acho que o Ctrl+C, Ctrl+V que a gente falou vai funcionar. Ele não vai. Busque entender, respeitar o ritmo da sua empresa, respeitar a cultura da sua empresa,
busca identificar o que funciona bem dentro dela e proponha melhorias que façam sentido com isso. Acho que é um primeiro passo importante, assim. E o segundo, uma reflexão que eu tenho tido muito nos últimos tempos, quando a gente está discutindo bastante esse modelo de gestão, é ter voltado muito para a disciplina. A gente fala muito dentro do Lean, dentro de modelos de gestão, da disciplina operacional, aderência a padrões, seguir padrões, e a gente esquece, por vezes, que o modelo de gestão, o sistema de gestão que a gente tem dentro das nossas empresas, são os padrões gerenciais, né? Eles têm que ser seguidos. Por que eu vou cobrar do meu operador que ele siga um padrão operacional, que ele execute as tarefas conforme os procedimentos que estão escritos, se eu não cumpro a minha rotina, que está definida no meu sistema de gestão? Então, pegue muito na construção, defina dentro do seu modelo de gestão práticas que não te desvirtuem da função de um líder, que te deixem próximo da operação, que te foquem naquilo que é essencial para gerar o resultado através da sua equipe, que é o papel principal do líder, né? E não deixe as urgências, as emergências que aparecem no dia a dia te desvirtuar. A sua prioridade, o que é importante no seu dia a dia, tem que estar escrito no seu modelo de gestão. Então, foque nisso. Quando surgirem outras demandas, questione sempre. Poxa, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa que está escrito no meu modelo de gestão, que está na minha prática gerencial, ela não deveria ser feita. Ou se ela for realmente importante, urgente e importante, ela deveria estar dentro do seu modelo gerencial. Então, você talvez tenha que revisar esse modelo. Acho que são as duas principais dicas. Disciplina e... Fugiu a primeira. Mas a gente percebe que a disciplina, na verdade, é ela que dá essa estrutura para que todo esse processo realmente aconteça de forma evolutiva, né? Exatamente. Isso, a cultura é outra que eu tinha falado. Respeite a cultura dessa empresa. Respeite a cultura da empresa. Disciplina e respeite a cultura. Mas acho que respeita a cultura e daí tem a disciplina para poder executar os projetos. Eu quero agradecer muito, Silvio, pela tua participação, pela tua contribuição, pelas dicas que trouxe, por compartilhar também, né, como que está sendo esse processo dentro da Votorantim e o objetivo que vocês têm, né, o foco de realmente de ter um sistema de gestão com a cara de vocês, mas que principalmente continue fazendo a Votorantim crescer e se fortalecer, né, como uma empresa aí do tamanho que é. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Vânia. Muito obrigado pelo convite de novo. Obrigado, pessoal, para quem nos assistiu aí também. E vocês que nos acompanharam até o final, agradeço também e vejo vocês no próximo episódio do Vem Pro Gemba.